Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estou recebendo um empresário, um empreendedor e também presidente da Associação Comercial aqui de Casca, da SIC aqui de Casca, que é o Ricardo Renosto. Ricardo Turra Renosto vai conversar conosco em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história desse empreendedor, desse jovem empresário aqui de Casca e preside a maior entidade empresarial aqui do município, que é o Ricardo Renosto. Ricardo, primeiramente eu gostaria de te agradecer por estar aqui conosco nesta tarde, para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a tua história, a tua trajetória. É um jovem ainda, né? Bastante. Mas empreendedor e está sempre movimentando a nossa comunidade, está presidindo a maior entidade empresarial aqui do município. Parabéns pela condução Obrigado. da entidade no primeiro momento. Seja bem-vindo, Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito grande poder estar aqui, conversar também, contar um pouquinho da minha história e mostrar tudo que a SIC também vem trabalhando e tenta trazer para o nosso município. Obrigado pelo convite. Ricardo, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o Ricardo. Quem é o Ricardo? Tenho 29 anos, sou formado em engenharia mecânica, tenho uma consultora incorporadora, presidente da Associação Comercial e tentando chegar ao nível de empreendedor, que também não é tão fácil assim como dizem, mas é um caminho interessante, de muito aprendizado. Tu também está envolvido com entidades, não só com a Associação Comercial, mas também com o Léo, Laios, enfim, está envolvido com a comunidade, Sim, né? Eu fiz parte do Léo por alguns anos, acabei saindo apenas quando eu entrei na Associação Comercial, para manter esse foco também, e faço parte também da diretoria do Casca Piscina Clube. Estou lá como tesoureiro também, auxiliando no que eu puder. Ricardo, jovem, né, e sempre envolvido com a causa social, sempre envolvido com entidades. Isso é bom, a gente vê que as pessoas vão levando o legado que os nossos empresários, que os nossos empreendedores, que as entidades foram fazendo, a gente vai ter continuidade, pelo menos aqui em Casca. Com certeza, veio um pouco de casa, né? Meu pai e minha mãe também sempre foram muito envolvidos, então para mim foi algo natural, tanto abrir empresa como fazer parte de associações, de entidades. Foi só um caminho que estava aberto, eu vim aproveitando, colhendo frutos. É bastante trabalho, o trabalho social, principalmente, como é na SIC também, por mais que seja uma entidade de empresas, é um trabalho social, não tem uma remuneração. Então, o serviço ele te exige muito tempo, mas ele te dá um retorno que muitas vezes não é financeiro, mas um retorno de aprendizado, de poder conversar com pessoas que vão te ensinar, de poder estar aqui hoje também. Então, é um retorno muito bom, poder se doar um pouco também nessa parte. E profissionalmente a gente sempre aprende bastante, né? Com certeza, com certeza. Ricardo, tu é formado em engenharia. Como é
que surgiu engenharia? Por que engenharia? Tu gosta bastante de números, mas como é que surgiu a engenharia na tua vida? Na 7ª série eu decidi. Sétima série? Eu nunca tive problema para escolher o curso. Eu queria ser cientista, meu pai tem uma refrigeração aqui em Casca, e eu tinha uma oficina com todas as ferramentas possíveis e uma pessoa que, se eu fizesse alguma cagada, ia saber resolver. Que era o meu pai resolver qualquer coisa que eu fizesse. Então, eu tinha uma liberdade para brincar com isso. E eu fui ver que cientista não tinha uma formação, mas tinha engenharia mecânica, que fechava bem. Então, eu decidi e fui. Primeiro, eu entrei em Caxias, fiquei 1 ano lá, depois eu transferi para o UPF. E aí fez a tua formação. Fiz a minha formação. A engenharia mecânica, ela é incrível, ela te explica o mundo inteiro como funciona. Ela te dá a ferramenta para tu resolver a maioria dos problemas. Então, eu sou apaixonado, por mais que eu não encontrei na engenharia mecânica algo que eu realmente gostasse de seguir, né? Mas a engenharia mecânica ela é dividida em 2 partes. Tem o engenheiro gerencial, de gerenciamento, e tem o engenheiro técnico. A minha sorte foi essa, que eu fui mais da parte de gerenciar pessoas. Aí tu entrou na parte mais de gerenciamento de pessoas. Tu trabalhou também na área de engenharia fora aqui de Casca? Isso. Não, sim? Eu trabalhei na Star, em Não Me Toque, fiquei 1 ano lá na engenharia de manufatura. É mais perto da engenharia de produção do que da mecânica, mas entra ali também. Então, processos de montagem, cultura organizacional, o toyotismo, essa parte de Kanban, Kaizen, tudo isso que a gente vê que é necessário para uma empresa resolver e evoluir com o dia a dia, lá eu tive acesso, lá eu pude aprender. Então, foi uma escola também muito boa. E que a engenharia hoje tu tens uma construtora, é isso? Isso. Hoje eu trabalho com uma construtora incorporadora. Foge um pouco, sim, da parte técnica da engenharia mecânica, mas na parte de gerenciamento não muda muito. Então, são os problemas, a área é diferente, mas os problemas com as pessoas sempre existem. E as engenharias ela tem uma base muito comum. Então, a base de cálculo, a base ali, metade dos cursos são iguais. Então, muita coisa eu consigo entender. Mas eu tenho uma rede de profissionais da área que podem resolver um problema técnico, que podem assinar alguma RT quando for necessário. Então, eu trabalho com as pessoas para andar junto. Né? Isso, as pessoas estão aí do teu lado justamente para, né, aconselhar, ajustar. Mas a engenharia é uma área muito ampla, né? Muito ampla. Eu te confesso que engenharia não vai muito. Não é minha área, não. A parte de números, de exatas, é mais complicado. E tem que gostar. Tem que gostar de matemática, né? Até a engenharia ela é feita para mandar embora quem está na dúvida. Porque os primeiros 2 anos é muito cálculo. A parte difícil assim, de cálculo é logo no início. Porque se alguém está na dúvida, já vai indo embora. Tanto que na mecânica, pelo menos, tu sabe o dia que tu entra, mas tu não sabe o dia que tu sai. Tu fica lá. Até que tu consegue, é uma perseverança, né? Ela é muito militarizada. Então, a nossa aula começava às 7h20 da noite e terminava às 10h30. Era cálculo sem conversa, em muitas matérias. Então, isso acaba... Não, se tu tá na dúvida, muitas vezes, se lá não é o teu lugar, tu já vai sendo direcionado a sair. Vai sendo convidado a se retirar, né? Automaticamente. É um problema, agora está faltando gente para fazer, né? Quando eu entrei, aí a parte da economia estava totalmente diferente. Eu entrei em 2015 na UX. Um engenheiro mecânico ganhava, recém-formado, 5 mil por mês. Hoje a realidade é totalmente diferente, né? Então, uma empresa precisa de um engenheiro mecânico a cada 500 funcionários. Então, é um mercado que hoje é muito desafiador. E, ao mesmo tempo, em 72... tu se formava numa engenharia e tu se formava meio que em todas junto. Era agronomia, civil e mecânica. Agora tem outras engenharias que saíram dessas 3. Então, tu consegue fazer um curso mais específico para produção, se for o teu interesse em produção, e acaba mistigando um pouco. Não vai necessariamente fazer mecânica se tu não tem ideia de fazer projeto mecânico, né? Tu pode ser direcionado à parte de produção, a parte consegue, ou tem de 3 engenharias
formou-se diversas, outras tantas. Então, hoje, eu não sei dizer certo o número, mas engenharia elétrica, engenharia automobilística, engenharia de produção, tudo isso saiu da engenharia mecânica. E tu teve a oportunidade, né, voltando tu teve a oportunidade de estar na Stara. Isso mesmo. Que é uma empresa, né, fantástica. Se não é a maior, é uma das maiores de implemento agrícola brasileira. E lá tu teve a oportunidade de trabalhar fora de casca. Tu teve alguma outra experiência fora de casca ou não? Eu morei 1 ano em Caxias, 3 meses em Marau, no início da pandemia, e depois eu fiquei esse 1 ano ali em Não Me Toque, morando em Carazinho. Foram 3 experiências muito boas. E todas as vezes eu acabei retornando para Casca. Eu gosto muito daqui. Para mim, Casca é um lugar cheio de oportunidades que a gente pode crescer e desenvolver, mas é muito trabalhoso, muito mais trabalhoso do que em outras cidades, né? Aqui, por também ser menor, a oportunidade às vezes demora mais. Mas a gente tem espaço para crescer ilimitado também. Então, acabo sempre retornando, sempre voltando. Não sei se eu vou passar o resto da minha vida aqui, mas com certeza, se eu sair, eu tendo a sempre voltar. Até porque tu teve experiências, né? A faculdade tu morou em Casca. Eu morei em Casca. Trabalhava aqui todos os dias. Todos os dias ia a Passo Fundo e retornava. Isso aí. Então tu teve oportunidade, teve experiências fora, mas acabou voltando. Casca até o lugar. É o lugar. Está sendo até hoje, pelo menos. O dia de amanhã a gente não sabe, né? Vem um chamado de uma dessas, né? A gente corre atrás. A gente nunca sabe, e também oportunidades que podem surgir, né? Empresariais, de empreender ou mesmo, né? Profissional na área, a gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, né? Hoje a gente está num período muito volátil, né? Tem muita coisa acontecendo no governo, muita coisa na economia, e o empreendedor, o empresário, ele precisa sobreviver de uma forma ou outra. Então, muitas vezes, um mercado que se mostra um tanto deficiente num estado pode estar melhor em outro. Eu não tenho certeza no período, mas foi levado em algumas reuniões da Federação e da Sixera o dado de que, enquanto o Rio Grande do Sul perdeu 1 milhão de habitantes, Santa Catarina ganhou 700 mil. Então, a gente tem uma deficiência no estado que faz com que o empreendedor aqui precise ter uma casca um pouco mais grossa, precisa passar por dificuldades maiores. E a gente viu isso também nas enchentes, né? A dificuldade que foi, a gente ainda tem obra acontecendo. O que nos mostrou também o nosso ponto forte. A gente é um povo muito aguerrido, é um povo que faz acontecer. A gente se uniu e a gente resolveu muitos problemas. Então, as próprias entidades empresariais, né? Resolveram botar a mão na massa e, de fato, fazer acontecer. Enquanto, às vezes, o Estado tinha algumas carências, né? O empresário estava lá, colocando seus equipamentos, colocando seus colaboradores, colocando a sua própria vida, né? À disposição do próximo. Isso é bacana de se ver. Com certeza. Eu acredito que empreender é a solução dos nossos problemas. Porque o governo tem muita burocracia, ele precisa dessa burocracia. Então, não adianta apenas dar paulada sem entender. Tem caminhos que são mais fáceis para quem empreende, porque tu não precisa também, se tu pegou 10 mil reais e tu doou para enchente, para fazer uma ponte, tu não tem que justificar tanto quanto um governo receber esses 10 mil e botar na ponte. Tem que passar por um processo licitatório, de escolha, de preços, Exatamente. que às vezes nem a escolha, o preço nem sempre é a qualidade, né? Que tu Com espera, certeza. porque às vezes tem empresas boas, de boa índole, como tem algumas empresas que estão aí não só por fazer a obra e uma obra bem feita, e sim por receber por ela. Exatamente. E aí um tempo vai dar problema. Exatamente. E como é um processo licitatório, às vezes tu não tem o que fazer, né? Foi a empresa X que ganhou, é aquele modelo e ponto. E vai. Muitas vezes a qualidade também não é nem levada tanto em consideração quanto o valor, né? Vai Exato. muito do edital, né? E aí, se é uma iniciativa privada, tu vai lá, eu quero o melhor e às vezes tu consegue fazer o melhor, mais em conta. Exatamente. Porque tu pode negociar preço, né? E já numa licitação não existe negociação, né? Não existe. Eu estava conversando outro dia ali na Associação Comercial com o Gustavo Ferreira, foi presidente da Associação de Marau também, e durante a enchente eles doaram 65 casas. Eles conseguiram num preço
muito pequeno por causa da situação também, né? Mas um custo muito baixo. E a gente vê que tem lugares que ainda o governo não conseguiu entregar moradias, e faz muito tempo já. Então, a gente vê que o empreendedorismo ele acelera as coisas, ele cria soluções e ele consegue baratear. Por isso que eu acredito tanto também no empresariado. Por mais que, às vezes, tenha essa figura que visa muito o lucro, a gente nota que as empresas que cuidam mais das pessoas, que buscam um desenvolvimento social junto com a empresa, têm um sucesso muito maior. Conseguem alavancar, conseguem se desenvolver, desenvolvendo também o ser humano. A partir do momento que tu saiu da escola, a tua escola é a empresa. Por isso que é importante ter esse cuidado, ter esse olhar para a cultura organizacional, entender qual que é o objetivo da pessoa, do teu colaborador, onde ele pode chegar. A gente fala muito em liderança, né? Cargo de liderança é fácil, é um gerente. Agora, tu ser um líder é o mais difícil. E esse olhar faz com que a gente vá moldando. Isso tudo eu tive acesso na Stara, eu entendi lá como funcionava e eu tento trazer para a associação comercial. Não consegui muito do que eu queria até hoje, por mais que ainda tenha algum tempo de casa. Mas eu vejo muito que o problema de casca, e não só de casca, na região inteira, no estado inteiro, é encontrar colaboradores. É mão de obra boa que cresça junto com a empresa. E quando a gente se posiciona a nossa marca para que a pessoa que está buscando trabalho queira trabalhar com a gente, quando a gente posiciona a nossa marca para atrair essa pessoa, a gente tem um sucesso um pouco maior para contratar. A gente não fica buscando uma pessoa que só quer um trabalho até encontrar algo melhor, porque ali não é o lugar dela. A gente dá oportunidade para quem quer crescer junto. Isso é algo que eu tento trazer. É algo que eu tento trazer em palestras, cursos pela SIC. Estamos no caminho. Espero que o trabalho continue dessa forma. Tu está há quanto tempo à frente da associação? A gente entrou em abril do ano passado. É alterado de ano em ano? A cada 2 anos. Cada 2 anos. Então, eu estou há 14 meses. Se eu não errei a conta, faltam 8 meses. Faltam mais ou menos 8 meses para fazer para troca de diretoria. Para mudança de diretoria, mas tem a possibilidade da reeleição. De minha parte, não. Eu pretendo passar para o meu vice. Eu pretendo que tenha um andamento. Porque, por mais que seja bom ser presidente jovem, também tem um calcanhar de Aquiles, né? Eu preciso focar um pouco mais no desenvolvimento da minha empresa, botar em prática tudo que eu acredito que seja a solução e deixar espaço para quem já tem mais tempo para se dedicar com visão diferente e trazer oportunidades. Então, hoje eu sinto falta um pouco mais desse tempo para minha empresa. Por isso que eu pretendo ficar num segundo plano dentro da associação. Ficar na associação ainda, permanecer, se possível, se assim for de vontade, né? O presidente ele vai para o conselho. Então, tu sai como presidente e já entra como conselho. Então, tu é um coringa. Tu tá ali para ajudar o presidente no que ele precisar. Então, mais para decisões chaves, o próximo mandato da SIC vai ter a Expo Casca, então eu vou estar ali também presente nesse auxílio, mas não necessariamente com o cargo de presidência ou algo que exija tanta participação, né? Tanto tempo para dedicação, porque... E como é que foi, né? Tu foi eleito jovem, talvez o mais jovem aqui da nossa região, com certeza, porque eu não lembro de alguém mais Casca teve a Tati. A Tati foi mais nova. A Tati Batistella. Da região que eu conheço, das associações comerciais, conheço algumas, mas eu acho que tu é o mais jovem, pelo menos, né, que está à frente da associação nesse momento, mas aqui em Casca já tem essa tradição de colocar pessoas jovens. Eu sou o segundo, né? O segundo está abaixo dos 30, vamos dizer assim, da presidência. A oportunidade surgiu. Como eu já vinha também do trabalho social, eu sabia o que eu queria implementar na minha empresa e eu via o que faltava, então tinha um norte do que eu gostaria de fazer. Foi um bom tempo,
Mas eu entrei por causa de um projeto. Já entrei pensando numa sucessão depois de 2 anos e aí para que o trabalho continuasse. Então foi uma oportunidade, está sendo uma grande oportunidade, mas é algo que eu não imaginava ser tão desafiador. A gente enfrentou as enchentes, a gente enfrentou novamente os pedágios, são problemas que exigem uma certa política, que aí foi a parte mais difícil. Mas o que eu sempre disse, né? Eu gostaria que na SIC tivesse pelo menos 2 ou 3 chapas brigando pelo lugar. Mas a gente não vê mais isso em nenhuma associação. A gente consegue trabalhar alguém que vai assumir de dentro, então o vice assumir. Mas a gente não vê mais uma briga pelo lugar. E uma disputa entre aspas, uma disputa sadia, né? Uma que é aquela disputa questão, sadia, claro. eu vou fazer esse tal projeto, vou fazer Isso. tal coisa, eu acho que precisa... Porque cada um tem uma maneira de pensar e agir. Talvez o que eu pense não é a mesma coisa que tu pense, mas né, a gente conversando, a gente consegue chegar a algo interessante, né? Exatamente. E isso a gente via no passado também, né? O pessoal era um pouco mais engajado a ajudar também a sociedade. Hoje a gente vê que uma pessoa que está numa entidade está em outra também. Sempre tem 2 ou 3 compromissos, né? Falta pessoas também engajadas em retribuir a sociedade, seja no próprio trabalho, seja em associações, né? Não que... E esse é até o papel também da associação comercial, dar espaço a essas pessoas, mostrar que esse espaço existe e convidar. Então, o trabalho que a gente está fazendo nesses 2 anos é para que isso seja o início, para que daqui algumas diretorias à frente volte a ter esse entusiasmo, essa disputa por querer fazer o serviço. Estar perto, estar fazendo parte da diretoria, da administração da entidade, criando oportunidades também. Criando oportunidades. Né? Porque, claro, quanto mais pessoas tem, mais oportunidades se tem. Com certeza. Novas ideias surgem, às vezes algo, né, que se resgata ou algo que se cria. Né? Porque cada um tem uma maneira de pensar e é legal, que bom que cada um tem uma maneira diferente de ser, né? Que assim a gente consegue criar coisas novas e inovar. E trazer oportunidades para mais pessoas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Falando em empreendedorismo, tu disse que já vem de berço empreendedorismo, né? Isso mesmo. Na tua família. Mas como é que é empreender? Empreender é uma dificuldade nova por dia. Vem de berço porque a minha mãe, ela... Logo bem nova, ela já abriu uma empresa de costura com as minhas tias. O meu pai trabalhou como funcionário, depois abriu a própria empresa e por um tempo foi funcionário enquanto tinha empresa. Então, eu sempre vi essa liberdade que o empreendedorismo te proporciona e a oportunidade também de tu fazer do teu jeito. Seja ele certo ou errado, a consequência depois tu vai colher. Mas de ter esse espaço. Na faculdade... O meu professor, o reitor do curso, ele fez uma pergunta uma vez. Vocês estão aqui na universidade. Vocês estão só estudando e desenvolvendo algum estudo. Vocês acreditam que a tecnologia está aqui dentro? Eu disse, não, a tecnologia está nas empresas. É onde tem investimento para tu criar uma solução. Onde tem investimento para tu resolver algo de verdade. Aqui vocês estão aprendendo como trabalhar lá. E por isso que eu não vejo um caminho sem ser empreendendo, criar uma solução. Hoje eu sou engenheiro mecânico de formação, mas sou um construtor. Porque eu vejo a moradia como um problema que hoje existe e que a gente pode resolver de uma forma melhor. Então, é um incentivo a resolver esse problema. Até um pouco tempo atrás, foguete nem tinha ré, né? Agora tem, por causa de uma empresa. Por causa de uma empresa. Então, coisas que antes parecem difíceis, parecem impossíveis, quando tu tem um empreendedor envolvido, se torna mais fácil. E tudo que nós temos hoje existe graças a alguém que empreendeu. Mas teve alguém que teve uma ideia. Ok, tudo bem. Eu tenho ideias o dia inteiro. Sim. Mas se não tiver ninguém que empreende, que pegue essa ideia e coloque ela em prática... E para colocar ela em prática, só o empreendedor. Com certeza.
E Porque tu precisa comprar, tu precisa trabalhar, tu precisa errar muito para acertar. Com certeza. E o erro faz parte do dia a dia. Né? Thomas Edison errou 10 mil vezes a forma de fazer uma lâmpada. Hoje, se não fosse ele, não teria nada que tem aqui. Não existiria nem a nossa comunicação. Exatamente. Então, não desistir, ter um objetivo, ter uma visão clara do que pode ser o futuro e buscar é o dia a dia do empreendedor, seja o ramo que for. Né? Querer sempre fazer o melhor. E tomar decisões difíceis também. A gente precisa sempre... Não é fazer só o que a gente quer, é fazer o que tem que ser feito. Isso envolve a criação daquela casca que o empreendedor tem que ter. E às vezes as pessoas pensam que empreender é fácil, né? Que tem bastante empreendedores bem-sucedidos, né? Sim. Dependendo do ramo, dependendo da atuação, dependendo de cada profissional também, né? Mercados, enfim. Mas empreender, né, financeiramente falando agora, é fácil? Não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. É muito complicado. Precisa lidar com... Principalmente de início, o empreendedor vai estar sozinho. Ele vai ter que ser todos os setores da empresa. Então, não tem alguém para delegar marketing, não tem alguém para delegar a parte operacional. Vai ter que depender tudo do empreendedor. E é por isso também que as empresas geralmente quebram no curto período. Então, a maioria das empresas não dura 5 anos. E isso é um problema que a gente teve, sempre vai ter, e muito também é por falta de instrução. Então, falta chegar a instrução a quem precisa. Por isso que eu também acho importante espaços como aqui, como a gente poder passar um pouco de conhecimento, por mais que eu não seja, talvez, a melhor pessoa para querer ensinar algo a alguém, mas a gente teve grandes pessoas que passaram por essa mesa, que tem uma história de sucesso incrível e que qualquer ensinamento que passa, chegando ao empresário de uma pequena empresa que está começando, pode resolver um problema. Ou pelo menos dar um pouco de esperança de que o futuro vai ser melhor. Tempos difíceis sempre vão acontecer nas empresas. Mas os tempos bons vêm também. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. E principalmente empreender, às vezes as pessoas falam, mas empreender é fácil, abrir uma empresa, às vezes tu vê bastante, eu quero ter minha empresa. Tá, mas do que? Eu quero ter uma empresa, mas do que? Então, às vezes acontece essa questão. É bom empreender, e é bom sempre ter empreendedores, no ramo que for. Com certeza. A gente precisa de pessoas empreendendo, mas às vezes falta o quê? Às vezes buscar se aconselhar com alguém, conversar com alguém que empreende. Às vezes não precisa ser da área que tu está. Com certeza. Mas em outra área. E esse objetivo aqui do Sala 203 também é um dos objetivos. É compartilhar, contar histórias. Às vezes as pessoas acham que empreender é fácil. Esses dias nós tivemos aqui um empresário, Flauri, um mega empresário aqui da nossa região. Empresário. Talvez uma das empresas mais bem-sucedidas aqui da nossa região. Com toda certeza. A Mig Plus, e um cara falando um pouquinho sobre a história, a trajetória dele e da empresa. Então, a gente sempre aprende, né? Claro, e ele, tendo todo o sucesso que ele tem, tendo toda a experiência, ele ainda passa por desafios. Diários? Diários, e desafios que muitas vezes saem da zona de conforto dele. Então, isso nunca vai deixar de acontecer, só vai mudar o tamanho do problema, né? Sempre vai existir. O empreendedorismo, a sementinha é resolver problema. Precisa de problema para poder empreender. Se tu encontrar um problema, às vezes, eu vejo que falta tal negócio no mercado. Não existe uma xícara no mercado. É uma oportunidade de mercado. E aí tu vê, o problema está aí, falta. Se tu consegue produzir com qualidade, excelência e um preço justo, com certeza. É uma oportunidade. A gente não precisa reinventar a roda. A roda já está ali. Agora a gente pode melhorar ela. Então, muitas vezes, uma solução não é buscar algo que não existe, mas utilizar ferramentas que já existem, mas talvez não tenha acesso. Talvez é um custo maior e dá para diminuir. O legal, tem algumas oportunidades na gente estar vivendo no Brasil. É um país de terceiro mundo, a gente tem um país de primeiro mundo que a gente pode aprender, se espelhar e reproduzir aqui, utilizando as nossas matérias-primas, utilizando o nosso ecossistema. Então, a gente tem a oportunidade de aprender lá fora. A gente falou do Flauri. O pai do Flauri foi buscar
porco lá nos Estados Unidos. Então, tu vê que não é uma receita de hoje. Sempre a gente pode olhar para alguém que está dando certo e reproduzir. Tem um livro muito bom que é Roube como um Artista. Ele é um livro sensacional, que diz basicamente, pega algo de bom, independente se for do teu ramo ou não, mas tu vê algo de bom que tu pode produzir, anota. Roube como um artista, pega referências. Não é roubar, é fazer o teu, mas com uma referência de alguém que deu certo. E isso a gente tem oportunidades infinitas, aqui mesmo em Casca. Com certeza. Tem muitas oportunidades ainda aqui em Casca, nossa região. É uma região muito promissora. Muito promissora. E tem oportunidades diariamente. Vamos voltar a falar um pouquinho da associação? Claro. Dentro desse período que tu esteve na associação, jovem, né, cheio de ideias novas, como é que foi estar à frente? O que foi criado dentro da entidade? Como é que funciona a entidade também? Vamos falar um pouquinho da entidade. Sim. Hoje, como é que a CIC funciona aqui em Casca, a CIC de Casca? Vocês têm reuniões, vocês têm que trabalhos a CIC oferece para os associados. E também quem não é associado ainda, que gostaria de ser associado também, aonde está localizado. Vamos falar um pouquinho da associação. Claro. A CIC ela tem o mesmo endereço há um bom tempo, então estamos na esquina ali perto da Cressol, no segundo andar. A CIC ela é uma associação dos empresários casquenses. Ela foi criada por uma demanda há 42 anos atrás. Já gerou muitos frutos e hoje o serviço que a gente entrega é a pesquisa de CPFs. A gente faz também planos de saúde que o associado tem espaço, mas o ponto forte da CIC é a representatividade. Então, hoje a gente faz parte da SICSERA e da Federasul, que são entidades maiores, que a gente une forças com outros municípios e consegue trazer alguma solução. Em 2018, a gente também teve problema com asfalto. A SICSERA conseguiu conversa com o governador para poder resolver a coisa. Então, o empresariado, hoje, a SIC ela é a partidária. A gente não tem um partido político justamente para honrar o espaço, a mesa que a gente sempre teve. Então, a gente auxilia o município em demandas, seja locais ou não. A gente auxiliou na vinda dos bombeiros, a gente auxilia com o CEPRO, a gente tem uma demanda muito grande para aumentar a brigada, fazer uma reforma, para poder estruturar também essa parte, e assim que ela tem voz ativa e tenta mobilizar os associados para isso. Como também a gente está junto à Federasul, que eu fiz as contas, a gente é 0,14% da Federasul em tamanho e número de associados, mas a nossa voz é como qualquer outra entidade. Já foi levado demandas para a Federasul, que trabalha diretamente com o governo, e a gente dá um olhar para a Casca também. A gente não pode só ficar esperando o governo, o prefeito ir lá falar com o governador. A gente também pode usar as nossas ferramentas. E é por isso que a SIC ela é importante. Porque a gente une os associados, une as empresas, e a gente consegue resolver problemas de cada grupo. Então, o trabalho que a gente vem preparando é tentar dar essa oportunidade, criar esse caminho para que os associados também possam, olha, eu tenho demanda nisso. A Rede Gaúcha foi criada por meio de pessoas que estavam na SIC, porque era um problema de 4 ou 5 empresários de como comprar melhor, de como poder ter uma barganha. E ali se uniram e criaram uma rede. E a associação ela tem que possibilitar isso, possibilitar o encontro de associados e poder resolver. Nem tudo a gente conseguiu ainda implementar. Por isso que eu estou muito feliz também que a gente vai ter uma associação para que o trabalho continue. Né? A gente não pode ter ego a ponto de falar, não, eu fiz tal coisa porque não tinha. Não. O trabalho vai ser construído e vai tendo sequência. Vai dando sequência. Mas a representatividade é o ponto mais forte da SIC. A gente poder dar voz a alguns problemas. A gente não pode erguer bandeiras. Né? A gente não vai poder
lutar contra o governo, a gente não vai poder lutar contra... Não, a gente trabalha junto. Muitas vezes, a nossa forma de trabalho ela é mais às escuras, mas é o que a gente precisa. A gente tem que trabalhar junto com outras entidades, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor. Toda entidade ela depende muito de quem está à frente dela. Então, por isso também é interessante a sucessão, a troca, né? Vem uma pessoa mais capacitada, acaba levando a associação a um outro nível que eles não poderiam chegar. Eu levo isso do Léo e eu espero que o próximo presidente seja cada vez melhor. Então, eu quero que o Christian Zart, que vai assumir a entidade em abril do ano que vem, seja muito melhor do que eu. E que o sucessor dele seja muito melhor do que ele, para que a entidade sempre evolua. E a representatividade das associações, a gente vê, quem acompanha um pouquinho, sabe que eles sempre estão junto à Federação, junto à SIC-Serra, brigando por uma estrada melhor, por melhores condições, às vezes a questão de imposto, que às vezes é um pouco injusto, mas a Federação, a SIC-Serra, tem acesso aos deputados, à Câmara dos Deputados, ao governador ou a algo mais, para chegar, debater e negociar, sentar na mesa, e às vezes tem muitos trabalhos que são feitos e as pessoas não sabem. Com certeza. Né? Às vezes, mas foi isso, aquilo. Não, às vezes é um trabalho de uma associação que está aí, aquele trabalho de formiguinha, que está lá conversando, mostrando, apresentando números, e aí sim, tendo resultados efetivos. Exatamente. Fazemos parte de vários conselhos municipais também. Então, temos cadeiras em praticamente todos os conselhos municipais, então sempre a nossa voz também é ouvida ali, principalmente no Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então, vinda de novas empresas para a Casca, passam por um aval do Conselho. O Conselho ele não diz Sim o que não, fazer, mas ele dá uma opinião. Então, essa opinião para nós é muito importante. Temos empresas de tecnologia aqui no município que tem um potencial gigantesco de evoluir e se tornar novas potências, como já temos, né? Já temos o Moinho, já temos a MIG, mas empresas daqui que podem crescer, e aí faz parte também do conselho dar um auxílio que for possível. E a SIC faz parte disso também. A SIC sempre está, né, ao lado, envolvida e sempre defendendo a classe, que é empresarial. Isso aí. Ricardo, eu gostaria de já te agradecer, né, te deixar o espaço, né, para nós, as considerações finais, mas também te agradecer por estar aqui, te parabenizar por ser jovem, aceitar o desafio de tocar uma entidade, estar à frente de uma entidade, que é uma associação comercial, que não é fácil. Nem um pouco. Nem um pouco fácil. Às vezes as pessoas falam, isso, aquilo. Não é nada fácil tu administrar uma entidade, principalmente a associação comercial. Então, te parabenizo. Muito obrigado. Por estar à frente e ao lado de muitas pessoas experientes, né? Tu tem bastante pessoas, bastante empresários experientes aí que confiaram o voto em ti. Então, também tu tem uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado pelo espaço aqui no Sala 203. Sim, ninguém faz nada sozinho. Eu fico muito feliz que fui bem aceito como presidente na associação comercial. Tenho bons empresários, tenho presidentes que já fizeram esse papel, que estão comigo, que me apoiam, que me dão ideias, que também dizem quando eu estou errado, que talvez é o mais importante, e que sem a minha diretoria e sem esses conselheiros, eu não conseguiria fazer metade do que está sendo feito. Temos sempre portas abertas a qualquer empresário, qualquer empreendedor que queira conversar com a gente, no que a gente puder auxiliar. E espero que gere bons frutos. Espero que a gente possa plantar uma sementinha que germine, nasce, crie, dê um andamento, assim como outros já fizeram, que a gente deixa a nossa marca também. Com certeza. Para nós finalizar, vamos falar um pouquinho da tua empresa, bem rapidinho. Tu tem uma construtora, né? Qual que é a construtora, a incorporadora que vocês têm aqui em Casca? Quem quiser conhecer mais a empresa, qual que é os objetivos da empresa de vocês? Hoje temos a Hub 360, construtora incorporadora. Trabalhamos na construção de imóveis. Tem por objetivo tentar resolver esse problema da habitação da melhor forma possível. Então, a gente tenta trazer também um pouquinho de tecnologia.
a gente prioriza muito os projetos e a qualidade da execução, porque como engenheiros a gente Tem um precisa, conhecimento bom, né? a gente precisa buscar isso, a gente faz o nosso melhor. Também tenho 2 imóveis à venda, caso alguém ainda tenha problema com moradia, ainda não está pagando aluguel e quiser estudar a parte de financiamento habitacional, muitas vezes compensa ter o imóvel próprio. Então, o objetivo é sempre trazer pessoas à casca e que criem raízes. Então, temos as casas, temos auxílio nas empresas, meio que um complementa o outro. E quem quiser conhecer um pouquinho mais a empresa de vocês, quais são os canais? Temos o Instagram da Hub 360 e o nosso WhatsApp também. Pode falar diretamente comigo que eu apresento os projetos, mostro as obras, o que a gente puder facilitar para o cliente ter a casa própria, a gente busca. Então, qualquer coisa é @360. @Hub360. @Hub360. Lá Isso vai ter aí. todas as informações. Pode conversar contigo ou também no teu Instagram pessoal também. No meu Instagram pessoal, Ricardo Renosto. @Ricardo Renosto. Isso. Também tem as informações. Vai ter lá acesso a conversar e tirar as dúvidas. Perfeito. Ricardo, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por esse tempo de conversa. Sei que o teu tempo também é curto, mas eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui conversando conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Thales, pelo espaço. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.